Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Descomplica Pra Gente. Agora nós vamos comentar um pouco sobre a leitura de hoje. Hoje nós lemos o livro de Ruth. O livro de Ruth são apenas 4 capítulos. Capítulo 1, 2, 3 e 4. E neste dia nós fizemos essa leitura e também concluímos o livro de Ruth. E agora neste vídeo vamos fazer aqui um comentário para tentar entender alguns pontos aqui deste livro. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas não esquece, dá um like neste vídeo, se inscreve neste canal. Eu preciso que você se inscreva no canal para que você possa alavancar este vídeo, para que você possa fazer com que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes e possa oferecer esses vídeos para outras pessoas também, para que outras pessoas sejam abençoadas com este ano bíblico, para que outras pessoas sejam motivadas a estarem estudando a Bíblia, assim como você que está me assistindo agora. Então, dá um joinha aí e se inscreve neste canal. Muito bem, queridos, nós vamos agora para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Queridos, eu quero lembrar você, amanhã nós começaremos na Igreja Adventista mais perto da sua casa a nossa Semana Santa. Amanhã a gente começa a Semana Santa. O tema A Última Vitória. Amanhã o horário do culto é às 9 horas da manhã, tá bom? Então neste sábado, dia 23, o culto é às 9 horas da manhã. Porém, a programação da Semana Santa ela se estenderá durante a semana toda à noite. Então, a partir de domingo, o horário vai ser às 19 horas e 30 minutos, de segunda a sexta, todas as noites neste horário. E eu convido você e sua família, participe conosco desta Semana Santa. Eu estarei fazendo a Semana Santa na cidade de Mombuca. Mombuca é uma cidade que fica do lado de Capivari, perto de Capivari. Você que é dessa região, caso você que esteja me assistindo agora é da região ali de Sorocaba, Capivari, Mombuca, Piracicaba, convido você, participa com a gente da Igreja Adventista ali de Mombuca. Eu estarei lá, eu vou receber você pessoalmente. Mas caso você já more um pouco distante, então eu oriento você a procurar a Igreja Adventista mais perto da sua casa, tá bom? E você vai ser muito bem recebido. Você vai ser muito bem recebido. Eu tenho certeza que bênçãos estarão esperando por você nesta Semana Santa. Muito bem, o livro de Ruth, queridos, ele leva o nome da sua personagem principal, que é Ruth, é uma viúva moabita que se casou com o belemita Boaz. Porém, ela não foi ela que escreveu o livro. Alguém escreveu este livro contando a história de Ruth. Mas nós não sabemos quem foi o autor deste livro, ok? Então, o livro é Ruth, mas a gente não tem aí, não sabe muito bem dizer quem foi que escreveu este livro. E olha que interessante, Ruth, ela faz parte da genealogia de Jesus, porque o marido de Ruth, que é Boaz, ele era filho de Salmão com a prostituta, ex-prostituta, né, melhor dizendo, com a ex-prostituta Raabe. Então lembram-se lá de Raabe, que os espias foram lá e ela se converteu, né? Então ela se casou com Salmão. Salmão e Raabe, eles geraram a Boaz. Boaz casou-se com Ruth. Aí entre Boaz e Ruth foi gerado o Obed, e aí nós temos aí a genealogia. Se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 1, você vai ver Boaz, Ruth, eles na genealogia de Jesus Cristo. Legal, né? Muito bem, então vamos lá, Ruth, Noemi. Noemi e Ruth. Noemi era a sogra de Ruth. Noemi era a esposa de Elimeleque. Elimeleque e Noemi tinham 2 filhos, Malom e Quilom. Eles eram efrateus, ou seja, era da tribo de Efraim,
moravam em Belém, porém eles, nessa ocasião, eles foram para Moabe. Talvez alguns problemas aconteceu ali, desemprego, enfim, tanto é que eles tiveram que vender a terra deles lá e foram para Moabe. E lá em Moabe, o Elimeleque, ele morre. Quando morre Elimeleque, Noemi, ela fica viúva. Malom e Quilom, eles se casam com duas moabitas. E Malom e Quilom, eles também morrem. E aí fica Noemi com as suas duas noras. Porém, as noras de Noemi, uma delas volta para casa. Ela não quis continuar. Aí Noemi, ela insta para que Ruth também volte. Agora, olha o que diz no versículo 15. O versículo 15 diz assim: Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Você também não vai com ela? Olha a resposta de Ruth. Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E aonde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Uau! Como Ruth amava sua sogra. Ruth não queria deixar sua sogra. Ruth estava disposta a seguir os caminhos da sogra. Ruth estava disposta a pertencer ao povo de Israel. Ruth estava disposta a adorar ao Deus de Noemi. Que exemplo de mulher, não, gente? Que foi Ruth. Agora elas voltam então para Belém. Noemi e Ruth, a Moabita, elas voltam e chegam a Belém. E lá em Belém havia um parente do marido de Noemi, o falecido marido de Noemi, Elimeleque. Ele era homem rico, ele tinha algumas terras, eles plantavam cevadas, plantavam grãos ali para sobreviver. Naquele tempo, olha, presta atenção nessa informação agora. Deus sempre cuidou dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Então, qual era a instrução de Deus para os israelitas que possuíam terras, plantavam e colhiam grãos? Deus pedia para que eles deixassem as respigas. O que é respigas? Respigas era a sobra. Então, quando eles colhiam, eles juntavam aqueles feixes. E tudo que caía do feixe, que ia ficando para trás, não eram para eles recolher. Eles deveriam deixar ali na plantação para que as viúvas, os pobres, os menos favorecidos da sociedade, os órfãos, eles pudessem colher para sobreviver. E é atrás dessas respigas que Ruth vai. Então, toda a plantação, os donos tinham essa ordem, eles sabiam que deveriam fazer isso. Eles juntavam os feixes ali de espigas, juntavam todos os feixes, olha, espigas, juntavam os feixes e carregavam. À medida que eles iam carregando, iam caindo espigas. Então, o nome daquilo que caía no chão era respigas. E essas respigas era para que alimentar os pobres, os menos favorecidos da sociedade, as viúvas e os órfãos. O cuidado de Deus para com os pequeninos. Então Ruth foi atrás disso, e ela começou a colher ali, e acabou entrando na terra de Boaz. E Boaz, ele era parente de Noemi, ele era parente, na verdade, do falecido marido de Noemi, que era Elimeleque. Então, Boaz, ele por lei, ali na lei daquele povo, ele era o resgatador. O que é o resgatador? Por ele ser parente de Elimeleque, então ele poderia comprar de volta as terras que pertenciam a Elimeleque. Só que antes dele existia um outro parente mais próximo. Então, digamos assim, vamos dar um exemplo. Boaz era o primo em segundo grau de Elimeleque. Um exemplo, a Bíblia não diz isso, tá? Estou conjecturando para você entender melhor, tá bom? Boaz era o primo em segundo grau de Elimeleque, então tinha um homem que era primo em primeiro grau. Então esse primo em primeiro grau tinha preferência de resgatar as terras, de comprar. Aí se ele não quisesse, aí sim o primo em segundo grau, que no caso, no nosso exemplo aqui, seria Boaz.
Entenderam? Então, o que Noemi, ela instrui para que Ruth se deite aos pés de Boaz, que Boaz foi bondoso com ela, Boaz pediu para que eles não ficassem bravos com Ruth, que deixasse ela pegar as respigas e também que eles derrubassem por querer para que ela pegasse espigas boas também. E aí, de gratidão, ela se deita aos pés, por instrução de Noemi, ela se deita aos pés de Boaz, e aí então ela pede para que Boaz, como ele é o resgatador, pudesse resgatar as terras. E quem resgatasse as terras teria que cuidar de Noemi e se casar com Ruth, porque Malom e Quilom estava morto. Eles tinham que, aí naquele tempo, na cultura deles, a mulher tinha que dar geração para o marido. Então, o resgatador ou parente mais próximo deveria se casar com ela para poder ter filhos com ela e assim perpetuar, prosseguir na geração. Aí, Boaz, ele então decide resgatar. Porém, como tinha um na frente, eles vão na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Todos os problemas eram resolvidos à porta da cidade, era como se fosse o fórum. Eu imagino que quando você tem uma demanda que tem que virar um caso judicial, você procura o fórum da sua comarca, da sua cidade, não é assim? Então, lá naquele tempo era isso. A porta da cidade era onde eram resolvidas as demandas. Ali os anciãos, as pessoas mais sábias, os juízes, eles ficavam ali para julgar as demandas à porta da cidade. Então Boaz se assenta, ele espera o resgatador que está à frente dele passar, ele chama, ele reúne alguns anciãos e expõe o caso. Aí o resgatador fala assim, eu fico com as terras. Aí Boaz fala, tudo bem, mas você vai ter que casar com Ruth. Ele fala, não, então eu não quero, porque eu não quero repartir a minha herança, que ele tinha outras terras também. Então quer dizer, se ele se casa com Ruth, ele tinha que repartir as outras terras, então a ganância já tomou conta dele. Mas era o que Boaz queria. E aí então, como ele declinou de comprar as terras, aí Boaz agora ficou na vez, e ele compra as terras. E aí ele resgata as terras, e com ele vem Noemi e Ruth, e ele se casa com Ruth, a Moabita, que era uma mulher varonil, uma mulher direita, uma mulher honesta, uma mãe de família. E entre o casamento dos dois é que nasce Obed, e ali então eles entram também na genealogia, eles são ali, Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi, do rei Davi, e Jesus veio da linhagem de Davi, tá bom? Deus abençoe você, espero que você tenha gostado dessa história, gostado do exemplo de Noemi, do exemplo de Ruth, mulheres virtuosas, mulheres direitas. Espero que você, mulher, siga o exemplo delas. Espero que nós, homens, também, possamos nos espelhar no caráter, no exemplo dessas duas mulheres, Ruth e Boaz, e que nós possamos seguir o exemplo dela também, tá bom? Deus abençoe você, sua família, e amanhã nós começamos o livro de 1 Samuel. Vamos firme. Um abraço, tchau, tchau.